Fala, meus compadres, tudo no jeito? Aula de 22 aqui com o compadre Marcos. Hoje nós vamos falar sobre análise filogenética, tá bom? Conceitos, métodos e aplicações. O que é filogenia? Eu espero que você já tenha ouvido falar disso, tá bom? Então é um ramo aí da genética, uma parte da genética. Filogenia é a reconstrução das estruturas evolutivas entre espécies ou grupos de organismos com base em características herdadas de um ancestral comum. Beleza? Isso é o que eles têm aí na teoria. Representa-se por árvores filogenéticas ou cladogramas. Você deve ter aí na sua cabeça um aspecto deles. Cada ramo da árvore filogenética é chamada de clado, tá bom? Representa uma linhagem evolutiva. As bifurcações, quando elas ocorrem, nós vamos ter os nós, que indicam os pontos de especiação, né? E o termo especiação a gente já viu nas aulas anteriores. A filogenia é a hipótese científica mais precisa que temos sobre os organismos, como os organismos estão relacionados ao longo do tempo. Beleza? Vamos ver um pouquinho a diferença entre filogenia e a classificação tradicional, tá bom? Em aspecto de critério, a gente vai ter uma semelhança morfológica geral na classificação tradicional e na filogenia a gente vai ter essa aproximação aí por meio de um ancestral comum. Os grupos reconhecidos na classificação tradicional são grupos parafiléticos e na filogenia somente monofiléticos. Isto é, na filogenia eles realmente o grupo é monofilético quando ele tem todos os indivíduos estudados saindo ou, né, apontando para a saída a partir de um único da evolução a partir de um único ancestral comum. É isso, grupo monofilético. Nos grupos parafiléticos é quando eles não têm concordância ainda, os cientistas não têm concordância entre eles sobre a origem de certas populações ou certos grupos de espécies, e aí eles mantêm a árvore sem uma definição, meio que fica ali um ramo saindo quase que do nada, ou de um lugar que não tá enraizado, não está encaixado com todos os outros. É basicamente isso. Beleza? A estrutura na classificação tradicional ela é sempre hierárquica e na filogenia ela é mais reticulada e ramificada. A finalidade na tradicional é a nomeação e a ordenação das espécies, né? Que já resolvi muita coisa. Na filogenia, a finalidade é a reconstrução das relações. Então, só para a gente fechar o entendimento, a filogenia busca refletir a história evolutiva real e a taxonomia, que é a classificação tradicional, é chamada de taxonomia. Ela tende a se alinhar cada vez mais com os dados filogenéticos, na medida que o conhecimento científico vai agrupando mais informações acerca da genética. Tá bom? Os elementos de uma árvore filogenética que nós vamos ter é o clado, como já falei, vai estar se relacionando ao grupo monofilético, ao ancestral comum e todos os seus descendentes. O ramo, branch, que a gente vai ler aí nos artigos internacionais, vai estar sempre como branch e nó vai estar sempre como node, né? Então o ramo vai estar se referindo ali à linhagem evolutiva contínua e o node a um último ancestral comum a dois ou mais grupos, né? E aí vai ter outros termos que são menos utilizados, mas também são bastante importantes, como o grupo irmão, caráter compartilhado e caráter ancestral, tá bom? Então, no grupo irmão, a gente vai ter dois clados que compartilham um ancestral comum imediato. No caráter compartilhado, essa característica comum, ela vai ser derivada, e aí isso vai ser chamado de uma característica de sinapomórfica, tá bom? É a sinapomorfia. O caráter ancestral onde você, né, não tem ali certeza, você tem aspectos de um organismo e você coloca essa hipótese dele ter sido ancestral de um outro, isso vai se chamar plesiomorfia, tá bom? Quando ele está presente em um grupo externo, um caráter está presente em um grupo externo é um caráter plesiomórfico, beleza? Tipos de grupos: monofilético, parafilético e polifilético. Monofilético:
ancestral e todos os descendentes ali estão bem classificados e ordenados, tá bom? No parafilético, a gente vai ter a indicação do ancestral, mas a gente não vai ter a indicação dos descendentes dele, né? Do que foi que aquela espécie deu. E no polifilético, a gente não vai ter a gente não vai ter a indicação clara de um ancestral comum recente, tá bom? Então, essas são ali as 3 principais palavras-chave dessa nossa aula, eu diria, tá bom? Tipo de dados utilizando na filogenia, a gente vai ter os dados morfológicos, que são aqueles que a gente mesmo pode notar pelos sentidos de um modo macroscópico, notando as estruturas anatômicas, embrionárias, esqueléticas, vegetativas ou reprodutivas, como por exemplo o número de pétalas nas plantas, presença de escamas em peixes, tipos de asa em animais voadores, né? Não só em aves. Dados moleculares, sequência de DNA, genes mitocondriais, ribossômicos e cloroplastidiais, tá bom? Eu não sei se eu cheguei a falar isso nas aulas de flora que a gente deu, mas os cloroplastos também vão ter estruturas de sequências de DNA presente neles, tá bom? Outros dados moleculares que são bastante importantes e conseguem colaborar bastante aí com os dados genéticos são proteínas RNAs microsatélites, que são grandes sequências de RNAs copiados ali diretamente do DNA e SNPs, eu não vou me lembrar o que significa isso agora, me perdoe. Dados comportamentais e ecológicos são um pouco menos usados, mas de vez em quando também funciona, né? Etiologia, vocalização dá para usar muito para classificar, por exemplo, crocodilos, tá? Que para quem não sabia que crocodilo vocaliza, fique sabendo, principalmente em questões de cópula, tá bom? E também relacionado a e também aí alguns dados comportamentais utilizados para classificação também por meio de nichos ecológicos. Atualmente, os dados moleculares já dominam, né, as análises filogenéticas modernas, com milhares de loss e softwares especializados nas análises. Método de análise filogenética, a gente vai ter a cladística, baseado no princípio da parcimônia. A melhor árvore é a que requer menos eventos evolutivos. Esse é um dos critérios, né? Então, ela vai usar matrizes de presença e ausência de caracteres, simplesmente. Um outro método, a distância, um método neighbor joining. Usa distância genética ou morfológica entre pares de espécies. É rápida, mas, no entanto, perde a robustez evolutiva. O outro método é o método estatístico, que vai nos dar uma maior verossimilhança, e é o método também chamado de bayesiano. Ela vai usar modelos matemáticos de substituição gênica e é considerado atualmente o método mais robusto. Beleza? Aplicações práticas. Na perícia ambiental e criminal, a gente vai ter a identificação de espécies e origem dos espécimes, né? Que são as amostras propriamente. Conservação da biodiversidade vai ser utilizado para determinar prioridades com base em linhagens únicas. Controle de fauna exótica, determinar a origem e rotas de dispersão de invasoras. Epidemiologia molecular, estudar filogenia de vírus, parasitas e vetores. Monitoramento genético, detectar a hibridização, fluxo gênico e deriva gênica, beleza? Só lembrando que se você quiser acesso a todas essas aulas, tem um link para você acessá-las todas aqui embaixo e usar da maneira que você achar melhor. Um exemplo interpretado que a gente conseguiu aqui é um exemplo em 3 aspectos comparados a um grupo externo X, tá bom? Então, um exemplo de comparação de DNA. Aí tem o caráter 1 e o caráter 2. O 0 para ausência e 1 para presença desse caráter, tá bom? Então, o A tem ausência do caráter 1, B e C tem presença, e X, que é o nosso grupo externo que está sendo comparado, ele também tem ausência desse caráter 1, tá bom? Quanto ao caráter 2, A e B tem ausência, C tem presença desse caráter e X tem ausência desse caráter. A pergunta: qual grupo mais compartilha características com X? Né? Grupo A. Tem algum outro grupo que compartilha características com X? Tem. Grupo B. O grupo que não compartilha características com X? Grupo C, tá bom? Então a gente pode dizer que A e B compartilham mais características, de tal modo que a gente pode dizer que A e B são grupos irmãos.
Beleza? Da mesma forma que a gente poderia dizer que B e C também são grupos irmãos, tá bom? Entre si, né? Mas A e B também são grupos irmãos em relação a X, enquanto C, a gente vai ter essa dificuldade aí de afirmar que C é um grupo irmão em relação a X, quando a gente não tem análise de outros caráteres, tá bom? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa questão de interpretação de caráteres e microsatélites e essas minúcias mais relacionadas, também já tem um vídeo de meia hora aqui no meu canal, falando um pouquinho sobre esses pontos de identificação genética e caráteres em populações. Maravilha? Então a gente pode dizer que X serve como raiz para a árvore. E a filogenia vai revelar que C divergiu primeiro. E A e B compartilham um ancestral mais recente por conta dessas semelhanças, tá bom? Nesse exemplo, né? Um exemplo bem simples que a gente está dando aqui. Softwares comum para se trabalhar. Mega, nunca trabalhei. PAUP também não. Mirbase, RAXML. E o BEST foi o que eu já cheguei mais perto. Foi de fazer essas estimativas temporais em filogenias. Também utilizando o BEST para análise de proteínas. É isso aí. São ferramentas boas aí, né? A gente não vai precisar de pesquisá-las pela prova, mas se você, né, tiver interesse no ramo, dê uma pesquisada. Algumas das nossas referências, também lembrando aí da nossa redação nota máxima, o link está aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima aula.